O que acontece? Todo mundo que cai numa cilada, né? Ele cai também por um pouco de ganância própria, né? Na Também. maioria das vezes, né? Eu lembro de um filme, tem um filme, Prenda-me se for capaz. Sim, acho que é Você Leonardo assistiu? DiCaprio. Leonardo É. DiCaprio, esse. E aí ele fala assim, as pessoas ficam olhando para as listrinhas, né? Porque ele era um tremendo picareta, Aham, vigarista, aham, e ele enganava todo mundo. E ele falava assim, as pessoas olham para as listrinhas. aham. Eu não me lembro exatamente o que tinha nessa metáfora, se era a camisa que era de listra, enfim. Era isso? Era a camisa que era de listra? Eu não Não, me recordo eu não me também. recordo. Lembra desse filme? Hã? Não, ele era piloto de avião, mas ele falava, as pessoas olham para as listras, né? Alguma coisa assim. Então é uma distração, que as pessoas É, olham para aquela é. distração, né? E muitas vezes quando a pessoa cai num conto do vigário, é porque ela tem essa distração, né? Ela não olha para onde tem que olhar. Exato. Ela olha para as listrinhas, É né? muito sedutor. É muito É sedutor. muito sexy. É uma conversa Isso. do canto da sereia que a É o gente cano chama. da sereia. E aí o cara entra e se dá mal, né? É, Então é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado quando muito for cuidado. fazer. Eu falo assim que, retomando o início da sua pergunta, referência, resultado, é, conversar com quem essa pessoa já prestou serviço, se já deu problema, se não deu problema, e procurar entender qual é o modelo de negócio dele. Eu tenho que pôr a mão no bolso antes de resultado, né? Eu não. Ah, mas qual é o resultado que ele me entrega, né? E outra, qual a minha situação, né? Quer dizer, o fato de você estar em dia com seus impostos não significa dizer que você não está pagando indevidamente. Pelo contrário, você está pagando. Então, e tem muita coisa que você não paga, mas que você tem direito ou de recuperar créditos que são de origem absolutamente lícita. Quer um exemplo? Me dá um exemplo. Você pega um supermercado, e aí eu vou trazer dois cenários, porque o supermercado é um segmento que ou ele está no Simples Nacional, ou ele está no lucro real, e não precisa ter muito faturamento. Basta ele sair da alíquota do faturamento do Simples, ele tem que ir para o real. Porque não tem lógica ele ser presumido, por causa da A margem de lucro pequenininha, dele é né? muito pequena. Então, ou ele está no Simples, ou ele está no real. Nos dois cenários, a gente tem oportunidades. Eu vou te dar um exemplo de cada um. Se ele está no Simples Nacional, ele vende alguns produtos, Marcelo, que a gente chama de regime monofásico de PiscoFins. Ô, louco. Calma, Falou calma, difícil. Sabe o calma. que é isso? Eu vou, Monofásico. eu vou explicar. O pins com fins eu consigo entender, mas o regime monofásico, né? Tenta adivinhar ali antes dele explicar o que é um regime monofásico. Vai para a etimologia da palavra que você entende. Então, eu tô indo pra ela. Aham. Só que mesmo indo pra palavra, eu não saberia explicar. Mono, Mono, beleza. Mono é Um um. único, sim. fásico, Uma única fase. uma única Be- fase. Opa. Clareou. Regime de uma única fase. Continua para mim os pontos de interrogações aqui. Quando eu explicar, fica bem facinho de entender. Então, vamos lá. Vai Alguns lá. produtos, Marcelo e Aline, têm essa natureza jurídica do PiscoFins. PiscoFins, para quem não sabe, são duas contribuições, né? São dois tributos, vamos falar assim para o pessoal entender, federais, que praticamente todo mundo paga, todas as empresas. Eu pago bastante esse negócio aí. Então, provavelmente você tem dinheiro para recuperar, Marcelo. Vou recuperar tudo, pô. Quando É você rápido, vende, demora? depende da situação. Depende da situação. A gente pode falar sobre isso também. Acho que é interessante o pessoal tangibilizar isso. Mas voltando ao exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. Bebidas. Lá no supermercado, pode ser ele Simples Nacional, inclusive. Você vai vender água, refrigerante, cerveja, tá lá no mercadinho, beleza. O que significa dizer que é monofásico? Quando ele compra da indústria esse produto ou do distribuidor, mono, uma fase. A cadeia produtiva não tem fases, ela tem etapas. Indústria, atacadista ou distribuidor e o varejo que vende para o consumidor final. Esse varejista que vende para o consumidor final, esses produtos considerados monofásicos para PiscoFins, o PiscoFins ele é pago numa única fase da cadeia produtiva. Normalmente no início dessa cadeia produtiva. Então, se ele comprou da Coca-Cola, a Coca-Cola já pagou esse tributo lá. Quando ele vende esse produto para o consumidor, vamos supor que ele vende, só que lá no supermercado não tem só produtos monofásicos, tem diversos itens e parte é monofásico e parte não é. 100 mil reais, vamos supor que ele vendeu no mês. E desses 100 mil reais, faturou 100 mil, 10 mil reais, 10% representa esses produtos monofásicos. A tributação dele não pode incidir sobre os 100. A
Aqui o varejista vai pagar, só pode ser sobre 90%. O PIS/COFINS, porque ele já pagou, os 10% daqueles produtos já foram pagos no início da no cadeia. início da cadeia. Então, o que a gente faz? A gente analisa, por isso que eu falo que é um diagnóstico. Pode ser que ele esteja recolhendo corretamente? Pode. Nós vamos constatar, olha, você já faz o que a gente chama de segregação dos itens, né? Você já faz, você não tem que recuperar nada nesse ponto específico aqui, você não tem nada a recuperar, tá bom, obrigado, você não nos deve nada porque você não tem nenhum resultado com o nosso trabalho. Você ganhou uma auditoria de graça, vamos dizer assim. Então, esse é um exemplo típico de uma empresa do Simples Nacional de um ponto de crédito, PIS/COFINS monofásico. Então, a empresa acaba recolhendo 2 vezes. A empresa paga indevidamente, porque já foi pago. Então, ele tem direito de recuperar esse valor. E a gente identifica esse valor, pede para a Receita devolve na conta corrente dele. Igual a gente faz quando a gente vai declarar imposto de renda pessoa física. Você não deduz... Tem a restituição do imposto de renda Exato. que entra na conta. Você tem as despesas dedutíveis, né? Por exemplo, saúde, Médico. educação. Então, você tem ali esse direito. E aí, o que acontece? A Receita não devolve? Devolve. É a mesma coisa ela faz com as pessoas jurídicas. Só que tem que saber fazer.